O livro de Daniel se destaca como um farol de esperança e profecia no meio do Antigo Testamento. Ele nos transporta de volta ao século VI a.C., ao coração do Império Babilônico. Nabucodonosor II, o monarca reinante, havia conquistado Jerusalém e levado cativo um grupo seleto de jovens israelitas. Entre eles estava Daniel, um jovem de linhagem nobre e caráter excepcional. Mal sabia ele que se tornaria uma figura crucial no plano de Deus, interpretando sonhos e recebendo visões que revelariam o futuro. A vida e as profecias de Daniel fornecem uma narrativa convincente de fé e coragem diante da adversidade. Sua confiança inabalável em Deus, mesmo em meio a provações e tribulações, serve de inspiração para crentes de todas as gerações. O livro é uma tapeçaria tecida com histórias de intervenção divina, visões profundas e profecias enigmáticas que intrigam e desafiam os leitores há séculos. Da fornalha ardente à cova dos leões, as experiências de Daniel ilustram o poder da fé e a soberania de Deus na vida daqueles que confiam nele. O livro de Daniel é único em sua natureza dupla, abrangendo narrativa histórica e profecia apocalíptica. Ele oferece um vislumbre da vida de indivíduos que permaneceram fiéis a Deus, apesar de enfrentarem imensa pressão para se conformar à cultura dominante. Ao mesmo tempo, revela o plano de Deus para o futuro, delineando a ascensão e queda de impérios e apontando para o triunfo final de seu reino. Através das experiências de Daniel e das profecias reveladas a ele, ganhamos uma compreensão mais profunda da soberania de Deus sobre a história. Testemunhamos como ele orquestra eventos, levanta líderes e julga nações de acordo com seu propósito divino. O livro serve como um lembrete de que, mesmo em meio à incerteza e à turbulência, Deus está no controle, trabalhando em seu plano para a redenção da humanidade e o estabelecimento de seu reino eterno. Desde tenra idade, Daniel demonstrou um compromisso inabalável com Deus. Quando levado cativo para a Babilônia, ele propôs em seu coração permanecer fiel às suas crenças. Ele se recusou a se contaminar com as iguarias do rei, optando por honrar a Deus com seu corpo e espírito. Essa firmeza, mesmo em questões aparentemente pequenas, preparou o cenário para a vida extraordinária de fé de Daniel. A fé de Daniel não era apenas uma questão de convicção pessoal, era a força motriz por trás de suas ações. Ele buscava a Deus diligentemente por meio da oração e do estudo das Escrituras. Sua compreensão do caráter e das promessas de Deus lhe proporcionou uma confiança inabalável, mesmo ao enfrentar desafios aparentemente intransponíveis. Ao longo de seu serviço na corte babilônica, a sabedoria e integridade de Daniel lhe renderam o respeito de governantes e súditos. Ele interpretou sonhos, decifrou escritos enigmáticos e forneceu conselhos sábios, sempre reconhecendo Deus como a fonte de suas habilidades. A vida de Daniel demonstrou que a verdadeira fé não é passiva, mas molda ativamente todos os aspectos do nosso ser, influenciando nossas escolhas, guiando nossas ações e, finalmente, impactando o mundo ao nosso redor. A fé inabalável de Daniel serve como um exemplo duradouro para os crentes hoje. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a comprometer nossas crenças, a vida de Daniel nos encoraja a permanecer firmes em nossas convicções. Sua história nos lembra que o verdadeiro sucesso não é medido por conquistas mundanas, mas por nossa fidelidade a Deus. Ao cultivar um relacionamento profundo e duradouro com Ele, nós também podemos experimentar a força, a sabedoria e a coragem que caracterizaram a vida notável de Daniel. O episódio da fornalha ardente permanece como uma das ilustrações mais dramáticas de fé e coragem na Bíblia. Nabucodonosor, em uma demonstração de arrogância, ergueu uma estátua de ouro e ordenou que todos os súditos a adorassem. Os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se curvar,
sua lealdade a Deus superando qualquer medo de consequências terrenas. Enfrentando a ira do rei, eles declararam: "O nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei, nos livrará." Sua fé inabalável foi um testemunho do poder da crença para superar até os desafios mais assustadores. O rei, enfurecido, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais quente do que o normal e mandou que os 3 jovens fossem lançados nela. Para espanto de todos os presentes, as chamas não os queimaram. Em vez disso, eles caminharam livremente dentro do fogo, acompanhados por uma 4ª figura cuja aparência era semelhante ao Filho de Deus. Essa libertação milagrosa mostrou o poder de Deus e sua fidelidade àqueles que permanecem fiéis a Ele. A fornalha ardente tornou-se um símbolo da proteção de Deus e do triunfo da fé sobre o medo. Serve como um poderoso lembrete de que, mesmo diante de probabilidades aparentemente intransponíveis, Deus é capaz de libertar seu povo. Sua coragem de permanecer firme em suas crenças, mesmo à custa de suas vidas, continua a inspirar gerações de crentes a viver sua fé com ousadia, sabendo que Deus está com eles em todas as provações. A história de Daniel na cova dos leões é outro testemunho poderoso de sua fé inabalável e da proteção divina de Deus. Com ciúmes do favor de Daniel com o rei, seus inimigos conspiraram para provocar sua queda. Eles persuadiram Dário, o monarca reinante, a emitir um decreto proibindo a oração a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. Apesar do decreto, Daniel continuou a orar abertamente a Deus 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como era seu costume. Seus inimigos se aproveitaram desse ato de desafio e o denunciaram ao rei. Amarrado por seu próprio decreto, Dário relutantemente ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Apesar das circunstâncias terríveis, o rei se agarrou a um vislumbre de esperança, dizendo a Daniel: "O teu Deus, a quem serves continuamente, ele te livrará." Durante toda a noite, Dário esperou ansiosamente pelo amanhecer, incapaz de comer ou dormir, seu coração pesado de preocupação por Daniel. À primeira luz da aurora, o rei correu para a cova e gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar dos leões?" Para seu imenso alívio, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum." Extremamente feliz, Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, ileso. Os conspiradores que buscavam a queda de Daniel foram então lançados na cova, junto com suas esposas e filhos, onde foram imediatamente devorados pelos leões. Este evento serviu como uma demonstração poderosa da justiça de Deus e de sua proteção inabalável para com aqueles que lhe permanecem fiéis. A história de Daniel na cova dos leões ressoa com os crentes há séculos, lembrando-nos de que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer perigo. Ela nos ensina que a fidelidade a Deus pode nos levar a situações difíceis, mas Ele, em última análise, nos justificará e nos protegerá. A confiança inabalável de Daniel em Deus, mesmo diante da morte iminente, serve como um exemplo brilhante de coragem, integridade e fé que continua a inspirar pessoas de todas as origens. Sua história nos lembra que, com Deus ao nosso lado, não temos nada a temer. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos nos apegar à promessa de que Ele está conosco, lutará por nós e, em última análise, nos libertará.